Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí que acompanha o Botafogo pra caramba. Vamos falar hoje sobre a maravilhosa vitória de quarta-feira. Porra, mas hoje é sexta. Cara, eu não tava em condição nenhuma de falar sobre o jogo, porque eu fiquei extremamente empolgado, né, com a vitória. Foi uma coisa maravilhosa, catártica. Incomodei os meus vizinhos aqui fazendo uma festa que a gente está acostumado a fazer no nosso estádio, né? Fiquei o tempo todo batucando e cantando, e valeu o fogão quando acabou o jogo, né? Muita coisa para falar, né? A começar pela escalação, né? Aquela escalação que não dá nem para falar que dividiu opiniões, né? No momento que ela saiu, eu só vi gente dando porrada na escalação, né? E aí ficou muito claro ali quando você via aquela forma de jogar, né? Aquele 4-4-2, que seria algo assim, em linha mesmo, né? O Guilherme Santos, inclusive na entrevista dele, né? Que ele deu pro GE Botafogo, ele havia dito, né? Que gostava de jogar ali também como volante, sempre pela esquerda. Foi importante para auxiliar o Danilo Barcelos, né? A gente tem que lembrar isso, né? Que provavelmente, né, o Danilo Barcelos, que estava cotado para sair para o Sport, ele não deve mais sair, ele deve ficar no Botafogo, porque a gente vai passar semanas aí sem o nosso Vitor Luiz, né? Então era importante dar essa proteção para ele, até porque eu sei que nos próximos jogos certamente a gente vai ficar com muita raiva do Danilo Barcelos. Mas assim, o que eu queria falar sobre essa escalação é que ela já apontava, mesmo antes do jogo, que a gente jogaria ali meio o Atlético de Madrid quando enfrenta a Barcelona, quando enfrenta o Real, né? O Atlético de Madrid que joga ali fechadão ali e com dois atacantes, né? E de uma forma muito rápida também, né? Algumas, claro, né? O nosso time com muitas limitações, né? A gente entrou ali com o meio campo praticamente inexistente, né? A gente olhar para o Luiz Otávio e para o Guilherme Santos é muita pouca qualidade, né? Sobretudo o Luiz Otávio, assim, né? Que marcou muito, né? Foi pitbullzão ali, só que não consegue dar um passe, né? Só chutão, só chutão. O que dificultou muito, né? A nossa transição, que ainda assim ela ocorreu, principalmente quando o Babi voltava, né, o lançamento que ele dá para o Luiz Henrique, né, no nosso primeiro gol, foi fundamental, né? E aí eu queria seguir um pouco, né, na linha dos comentários do jogo contra o Fortaleza, né, que é falar um pouco sobre algumas peças, né? Separei até aqui em alguns tópicos, onde o primeiro deles que eu coloquei é Caio Alexandre, né? O primeiro tempo foi isso que eu falei, né? Foi muita pressão do Galo. Eu fiquei imaginando, né? O autor, ele já conhece o Sampaoli, ele ficou um ano inteiro trabalhando com ele ano passado, né? Viu todos os jogos. Então, assim, ele sabia o que ele estava fazendo, né? Antes do jogo já tinha impressão, mesmo sabendo que a maioria não tinha, a maioria ficou muito puta, né? Teve muita gente dizendo que ele deveria ser demitido por conta da escalação. Independente do time que entrasse em campo, a gente ia sofrer muita pressão, né? Então ele fez ali os escapes. E aí, assim, o que foi bom no primeiro tempo, né? Que foi a gente ter conseguido o gol e ter conseguido ali escapar em alguns contra-ataques, melhorou muito no segundo tempo, muito por conta da entrada do Caio Alexandre. Cara, esse garoto joga muito, joga muito. Eu entendi o contexto, né, dele ter sido poupado nesses 45 minutos, igual o Honda ter sido poupado do jogo todo, né? O Caio é muito mais novo. E aí a gente tem agora dois jogos que são fundamentais, né? O Flamengo domingo e o Paraná quarta-feira. A gente tem que ganhar esses dois jogos. Não tem desenrolo, tem que ganhar. Então, assim, o Caio Alexandre, quando ele entra no segundo tempo, cara, é outro time. É outro time. Tanto é que a formação também muda, ele tira um atacante, a gente povoa mais o meio-campo, né? Com o Foster, o Guilherme Santos e o Caio Alexandre. Cara, Caio Alexandre fenomenal. Me irrita muito ver a torcida do Botafogo criticando o Caio Alexandre nas redes sociais, sobretudo no Twitter, né? A torcida do Botafogo não tem paciência nenhuma com a base, isso é muito chato, mas é isso, né? Geralmente
eu tô lá no Engenhão, eu discuto muito isso, sou muito chato mesmo, discuto, porra, vaiar jogador com 1 minuto de jogo, igual se fazia aí há uma década atrás com o Alessandro, mesmo não sendo um grande jogador, a gente sabe disso, né? Mas eu não vejo sentido vaiar um jogador com 1 minuto de jogo, não vou ver nunca, né? E também não vejo sentido impressionarem tanto a nossa base como fazem, né? Pressionam demais o garoto, só que assim, cara, em campo é que as coisas se resolvem. Esse garoto joga muito, esse moleque joga demais, ele faz tudo certo. Erra também, erra, óbvio que erra, mas ele é uma criança, ele é um bebê, sabe? E enfim, cara, aquele passe de 3 dedos que ele deu, ele começa todas as jogadas e vai lá na frente, né? Sobretudo no segundo tempo, né? Onde a frente dele tinham ali os pontas e o atacante, então ele teve mais espaço, mais liberdade, chegou muito bem, meteu o gol, assim, vibrei demais, porque, cara, se tem alguém que merece nesse time fazer gols, é o Caio Alexandre. Joga demais. Da formação, né? É porque eu tô indo pelo meu tópico, né? Pelos tópicos. Da formação eu falei, né? O primeiro tempo ali, uma coisa meio Atlético de Madrid, fechadão, escapando ali pelas pontas, né? Tendo ali 2 atacantes que têm uma qualidade razoável, tanto Pedro quanto Babi, né? Então eles também ajudaram, eles se revezaram, né? Na busca pelo jogo, e nisso sai o nosso gol, né? Que é fundamental. No segundo tempo, a gente jogou melhor do que no primeiro, né? A entrada do Forster e do Caio Alexandre mudaram totalmente o time, né? A gente conseguiu disputar mais o meio-campo com o Galo, né? Conseguimos ter até um controle maior do jogo, né? Uma coisa que sinceramente eu não esperava. Eu achei que ia ser uma pressão muito grande, como foi de fato, mas a gente conseguiu dar uma controlada maior no segundo tempo. Então essa variação tática, né, que ele fez do primeiro para o segundo tempo, né, também de certa forma desmonta ali os planos do Sampaoli, né, porque ele viu como o jogo se desenrolou no primeiro tempo e ele ajustou o time dele. Só que o Paulo deu essa rasteira nele e reajustou o Botafogo. Isso foi fundamental. A gente fez 2 gols no segundo tempo, né, aquele gol anulado, absurdo, esse juiz... Não vou falar desse cara, eu xinguei muito ele quarta-feira, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar do Babi também, jogou demais. Contra o Fortaleza, né? É aquilo, ele perdeu gols, né? Principalmente a primeira jogada de ataque do Botafogo era para ele ter feito, ele perdeu, né? Mas você vê que é um cara que participa o tempo todo, é um cara altão que tem uma passada larga, né? Tem uma boa visão de jogo, tem uma boa qualidade técnica, jogou demais quarto, jogou demais, participou dos 3 gols do Botafogo, né? Deu passe para 2 deles, né? Fora o lançamento para o Luiz Henrique no primeiro gol. Assim, fica uma dúvida agora, né, de como que o Botafogo vai jogar no domingo, mas o Babi entrou firme nessa luta pela titularidade, né? Isso é fundamental hoje, né? A gente perceber que o Botafogo em 3 jogos do Campeonato Brasileiro fez gol em 2 e em todos esses gols o Babi participou, né? Isso não é algo para se jogar fora. Outro ponto assim que é muito bom assistir os jogos do Botafogo percebendo a nossa zaga, o nosso miolo de zaga, o Marcelo e o Canu jogam demais. Eu lembro que o Canuzinho, eu tenho até que, né, eu tenho que ser justo com ele. Na base eu reclamava um pouco dele, eu não gostava muito do Canu na base. Também não posso dizer que vi milhares de jogos, vi ali algumas dezenas, não gostava tanto dele, mas cara, que moleque sensacional. O que o Canu faz em campo, cara, ele dá uma tranquilidade para todo mundo, ele sai jogando bem, ele tem uma liderança muito grande, mesmo sendo muito novo, né? Isso é uma coisa que impressiona, porque o Marcelo também é um jogador novo e de muita liderança. Então o Canu é da mesma forma. Cara, zaga rápida, boa pelo alto, os moleques marcam em cima. Cara, que maravilha essa nossa defesa, que maravilha Canu e Marcelo. Outro que a gente tem que destacar também, sobretudo pela luta e pelo empenho, é o Guilherme. O Guilherme Santos, ele é titular nesse time, ele não pode sair desse time, né? Jogou demais, tem sido um coringa nosso, né? Porque ele é muito rápido, ele se movimenta muito bem, ele dá, inclusive, uma liberdade maior
para os nossos jogadores de meio campo chegarem com qualidade lá na frente, jogadores que têm mais qualidade do que ele, né? Ele é um jogador também que apesar de toda a entrega dele, né? Você vê que tecnicamente ele está um pouco abaixo de alguns ali, também não é de todos, né? E ele, assim, fez de novo um ótimo jogo. Tem sido até, assim, o nosso jogador, eu tô com soluço aqui, o nosso jogador mais regular nessas 3 primeiras rodadas. Jogou bem em todas as partidas, né? Outra aqui, que a gente destacar, a gente tem um primeiro volante, que na realidade é zagueiro, e o nome dele se chama Rafael Forster. Jogou demais, marcou muito, e você vê a qualidade dele para dar o passe em profundidade, para sair jogando curto. Quando a gente é atacado, ele marca todo mundo que está com a bola, pelo menos assim, ele fica sempre ali a poste para morder. Outro jogador que assim, vai ser titular e vai ser fundamental para a gente que quer ver o Honda chegando mais perto da área, né? O Forster, sim, vai dar essa segurança para o Honda chegar lá na frente com mais qualidade, uma vez que, principalmente na primeira e na segunda rodada, né, o Bruno Nazário deixou a desejar. Então é importante a gente ter sempre opções. Você vê, ele entrou no segundo